Muito bem, amigos do Expresso. Hoje é terça-feira, dia 6 de maio de 2014. Estamos aí nas vésperas das comemorações do Dia da Vitória, dia 8, que é comemorado no dia 8 de maio, e é quando se comemora a vitória dos países aliados na Segunda Guerra Mundial, sobre a Alemanha nazista, do Hitler. E estamos aqui em Barbacena, na importante companhia do Soari Lopes, pracinha brasileiro, que integrou as Forças Expedicionárias Brasileiras nesse conflito, que foi um conflito mundial, a Segunda Guerra Mundial. Soari, boa tarde. Boa tarde. Soari, como é que se deu a sua integração às Forças Expedicionárias Brasileiras? Depois que a Alemanha invadiu a Polônia e estabeleceu o clima de guerra contra os países que eram considerados inimigos, né? A Alemanha declarou guerra, invadiu primeiro a Polônia, isso em 1939, em setembro de 1939. Ela já tinha invadido a Áustria através de um convênio forçado com o governo austríaco. Ela invadiu a Áustria e de lá ela invadiu então a Polônia. O Brasil sempre esteve ao lado dos Estados Unidos também, através de um acordo que era chamado Acordo de Aliança. Acordo de Aliança para a Paz. Né? E integrava os países da América com a liderança dos Estados Unidos e o Brasil como principal participante. O Brasil talvez não teria entrado em conflito no front contra a Alemanha, embora ele estivesse politicamente ao lado dos Estados Unidos, né? E talvez no sentido prático contra a Alemanha, porque a Alemanha, desde 1942, a Alemanha começou a bombardear navios da Marinha Brasileira, tanto a mercante como a militar, que trafegavam em águas do Atlântico Sul. E o total desses afundamentos, até a época da convocação, eram quase uns 18 navios. Depois o total chegou até 42, com perdas de vida, perdas de suprimentos e tudo, transportados por esses navios. Em qual ano que o senhor integrou a Força Expedicionária? Em setembro, a Força Expedicionária mesmo, ela foi formada em 1943, é que estabeleceu o contingente da Força Expedicionária Brasileira. Nesse ponto, ela já tinha feito a convocação, o governo brasileiro já tinha feito a convocação, já prevendo um estado de beligerância contra as repúblicas do eixo formado por Alemanha, Japão e Itália. Então, declarada a guerra, né, depois de organizada a Força Expedicionária, o Brasil declarou guerra ao nazismo. Primeiro declarou guerra à Alemanha, justamente em função desses afundamentos de navios. Porque o acordo que ligava o Brasil aos Estados Unidos em função da guerra era um acordo estabelecido explicitamente para apoio logístico e comercial e militar, se fosse preciso. Esse era o último item da aliança. Soari, nesse ano de 1943, que foi formada a Força Expedicionária, o senhor já era militar? Não, eu era civil, funcionário até da Estrada de Ferro Central do Brasil, que mais tarde vinha formar a Rede Ferroviária Federal. E o senhor estava com qual idade? Nessa época, quando eu entrei para a vida civil, com um emprego na Estrada de Ferro, eu tinha 18 anos. Quando eu fui convocado, eu tinha 23. 23 anos. Ia fazer 23, já estava com 23 incompletos. Ô, Soari, vamos dizer assim, como é que eles encontraram o senhor para convocar o senhor para o Exército?
É justamente por isso, no sistema brasileiro de participação na vida militar, há dois princípios. Um é da convocação direta para os exercícios, para ensinar o brasileiro as funções do Exército, as funções militares. Esse alistamento obrigatório. Alistamento obrigatório, criado por Olavo Bilac. Olavo Bilac que criou o alistamento obrigatório militar. Então, quem seria, mesmo em tempo de paz, todo civil, até 18 anos, estava sujeito à convocação para o serviço militar. Desde que ele não fosse convocado, ele tinha que ir a uma junta de alistamento e se cadastrar lá. Porque ele podia não ser chamado para as unidades do Exército, para efeito de treinamento. Mas ele teria que ser cadastrado para, no caso de necessidade de uma convocação, o Brasil possuir elementos a quem recorrer. Como foi o caso do senhor? Não, o caso meu foi diferente, porque eu não fui convocado. Era cadastrado, mas eles davam uma opção quando não tinha unidades perto, assim, ou então já com o efetivo completo. Nessa época o senhor morava onde? Eu morava aqui em Barbacena. Morava aqui. Não, na época que eu fui convocado, eu estava morando em Lafayette, que eu trabalhava lá. Ah, certo. Depois mudei para Barbacena justamente no ano antes de ser convocado. Então, eu, como estava cadastrado lá para efeito de alistamento, eu não fui chamado por excesso de contingente nas unidades militares. Uhum. Então, mas eu tive que prestar um serviço de captação do documento militar, de isenção do serviço militar, através dos tiros de guerra que o Exército formou naquela ocasião. Uhum. Já existia, né? As cidades que não tinham unidades do Exército, algumas, uma grande maioria, possuía uma unidade de pequeno porte que eles chamavam de tiro de guerra. Quem formasse, adquirisse a especificação militar através dos tiros de guerra, chamado reservista de segunda categoria. E os que serviam nas unidades principais do Exército, dos regimentos, eram chamados reservistas de primeira categoria. Essas categorias não queria dizer que um era superior ao outro, um era de primeira e outro de segunda. A primeira seria a primeira convocada no caso de convocação, né? De necessidade de convocação. E a segunda, no caso mais exigente. Como era uma guerra mundial e de aspecto mundial, eles consideram que teria que convocar as duas classes, a primeira e a segunda. O senhor estava em qual? Eu estava na segunda classe. Um belo dia apareceu uma convocação. Quando o Brasil declarou guerra, que os jornais começaram a noticiar a convocação do serviço militar, eu ainda disse para o meu chefe, onde eu trabalhava, e eu seria convocado. Ele dizia que não, que eu não seria convocado. Eu falei, você. Menos de um mês depois que eu previ a convocação, chegou o convite. E como é que foi o recebimento desse convite, senhor? Assustou? Não, com a maior naturalidade. O serviço de correio naquela época, feito através mais de estrada de ferro, né? Alguns de avião, mas mais por estrada de ferro. Eu recebi uma correspondência vinda de trem do Rio de Janeiro. O senhor já era casado nessa época? Já. Era casado? Não. Quando eu fui para a guerra, não, era solteiro. Solteiro. Já conhecia a esposa? Não. Conheci de vista, mas nem namorava. Só paquerava? Paquerava, talvez. Foi em 1942, foi essa época, assim, ela era estudante desse colégio Imaculada aí. Uhum. Mas depois passou o tempo e continuou. E o senhor tinha alguma experiência de técnicas de militarismo? Não, só apenas o ensinamento que eles impunham pelo tiro de guerra, uhum, que eram unidades militares. Os ensinamentos eram os mais primitivos, né? Quer dizer, que iniciava, como o procedimento de soldado, o conhecimento de armas, das armas que o Exército usava naquela época. Então, era um conhecimento assim, principado. É como se fosse um curso suplementar
de hoje. Uhum. Né? Senhor, aí aqui em 1943 que o senhor foi integrar a Força Expedicionária. Em 1942 eu recebi a ordem de embarcar para São João del Rei. Aí daqui o senhor foi para o Me apresentar ao regimento de São João del Rei. Isso eu fiz em 18 de dezembro de 1942. Foram muitos aqui de Barbacena com o senhor? De Barbacena mesmo, daqui da cidade, tinha 98 talvez. No mesmo pelotão? No mesmo pelotão, no mesmo contingente que eu saí, tinha mais ou menos 98. E com os do início da cidade, mas incluiu os do município de Barbacena. Naquele tempo eram distritos, né? Uhum. Ressaquinha, Bias Fortes, tudo era distrito de Barbacena. Então o pessoal desses lugares foi também incorporado ao contingente daqui, que era do município. Então deu um total aí de uns 110, 112 Vocês foram, soldados. Esses 110, 112 soldados embarcaram no trem aqui para São João del Rei? Embarcando no trem que era da Estrada de Ferro Oeste de Minas. Todos juntos, senhor? Todos juntos? Nós fomos juntos, quase que um especial, só para integrar a Força Expedicionária. Como é que foi a partida aqui de Barbacena? Foi como se fosse uma festa. Essa? A família triste, aborrecida, porque diz que o soldado ia para a guerra. E a guerra provoca mesmo esse trauma, né? É como uma doença grave. Se uma pessoa fosse convocada para a guerra, para a família, é como se ele tivesse sido acometido de uma grave moléstia. E as famílias, naturalmente, ficavam tristes, né? Agora, para o soldado que foi convocado, para a mocidade que fez parte desse contingente, serviu de farra, de brincadeira, porque a mocidade... Partiu daqui levando meio que na brincadeira, achando que era uma viagem. Na brincadeira, na farra, é coisa de mocidade. E o senhor chegou lá na Europa quando, senhor? Na Europa nós chegamos em outubro de 1944. Outubro de 44. Foi uma viagem de quantos meses? 14 dias. 14 dias. Nós embarcamos no Rio de Janeiro no dia 23 de setembro. E descemos em Nápoles no dia 6 de outubro. 23 de setembro de 44. Vocês partiram para o Rio. Já tinha ido um contingente, já tinha ido. Porque foram 2 navios de guerra americanos, que eram, antigamente, no serviço americano, eram transatlânticos de passageiros. Com a guerra, eles foram remodelados e transformados em navios de guerra, transporte de tropas. Um era o General Mann e o outro o General Meigs, foi onde eu fui. O General Mann levou o primeiro contingente, em julho do mesmo ano, de 42. De 44. E nós fomos em setembro, saindo daqui em setembro, para completar as burocracias do embarque, esperando o navio de volta. Esses 14 dias de viagem transatlântica também deveria dar um certo medo, né, senhora? Da viagem dá uma tensão bem forte. O risco de bombardeio. Porque cada pessoa, cada ente humano tem uma maneira própria, pessoal, de reagir em todas as dificuldades que lhe aparecem. No caso, tem tios que levavam na farra até lá, e outros que aborrecia, triste. Teve uns que nem dormiam, não comiam. As acomodações no navio eram boas? Eram boas, Agora a viagem perigosíssima porque nós não sofremos nada porque nós fomos comboiados por uma força naval muito forte. Até o Estreito de Gibraltar, que separa a Espanha da África e o Mediterrâneo do Atlântico, lá no Estreito de Gibraltar, até lá nós fomos comboiados pela esquadra da Marinha de Guerra Brasileira. Era composta de 12 unidades de guerra. Destroyers. Dá para visualizar eles no horizonte. Aí lutar contra os submarinos. Porque, por exemplo, o destroyer era, naquela época, a arma mais perigosa contra o submarino. O poder de caça dele era muito rápido. E ele localizava o submarino com facilidade. Senhora, e onde vocês desembarcaram lá Nós desembarcamos em Nápoles. Nápoles, na Itália. Na Itália.
Desembarcamos no dia 6 de outubro e no mesmo dia nós pegamos as barcaças, como são barcos menores de transporte de soldado. Essas barcaças tinham sido usadas na invasão da Sicília. Os americanos utilizaram essas barcaças na invasão da Sicília, lá no extremo sul da Itália. Né? E viajamos nessas barcaças de Nápoles a Livorno. Isso levou uma noite, porque o comboio foi acossado por uma tempestade terrível no mar Tirreno. Foi mais agitada por causa do mar, mais agitada do que a viagem daqui para Nápoles. Passaram o perigo lá no mar? Porque a barcaça pequena, ela quase virava no caminho, nas ondas. Foi uma tempestade terrível. Eu nunca tinha visto uma tempestade no mar, né? Como outras coisas. Indo para Livorno. Indo de Nápoles para Livorno. Uma viagem perigosíssima. Agora, daqui para lá, o único perigo era o ataque de submarinos, né? Alemães que... Ô, Soares, e no pelotão que o senhor estava integrado lá, no contingente lá, o senhor se envolveu em batalhas? Nós passamos na Ronquidos, no Monte Castelo, né? O Belvedere. Na conquista do Monte Castelo. A conquista do Monte Castelo foi... Porque o Monte Castelo, as duas maiores batalhas da Força Expedicionária do Exército Brasileiro na Itália, as duas maiores batalhas foi a Batalha de Montese, que é um monte muito alto, né? É o mais alto da Cordilheira dos Apeninos. E depois enfrentamos os alemães outra vez em Montese, que é outro monte, mais em aspecto de colina, né? Uhum. Topografia difícil. Topografia difícil, mas mais suave que a do Castelo. A do Castelo é porque o monte era muito alto e acidentado. E ele era muito... A vegetação do castelo era composta quase só de castanheiros. Então tinha muita castanha no chão. São árvores? Árvores grandes, Ô, Soares, qual a importância estratégica do Monte Castelo e de Montese? Todas as duas batalhas teve muita importância estratégica por uma razão. O castelo abria caminho para o Vale do Pó, né? Para a conquista do terreno no Vale do Pó, que é planíssimo. Ele era a última, das montanhas difíceis da cordilheira, era a última para invadir o Vale do Pó. Que serviu de defesa para os alemães, né? Os alemães defenderam, tanto os alemães suportaram Montese durante o inverno todo italiano. Eles estabeleceram as defesas deles na crista do morro, com os observatórios, as armas de alto calibre, todas na crista. E os brasileiros ficaram embaixo, né? Levavam uma desvantagem terrível. Como a gente falava lá, os alemães podem atingir a gente até de pedrada. É lá do alto, né? Uma altura medonha. O senhor ficou quanto tempo lá na Europa em combate, Soares? Nós ficamos em outubro de 44 a maio de 45, em combate. Porque o resto, até a parte do inverno, que não era de combate, era só de observação e defesa. No inverno, os alemães estabeleceram as defesas deles na crista da cordilheira, com as armas que eles possuíam, durante o outubro todo. E o gelo evitava também, e dificultava as batalhas. Durante o inverno, a guerra era constituída, na maioria das vezes... Os soldados, os militares brasileiros, vocês tinham estrutura de equipamentos, roupas para enfrentar esse inverno rigoroso? Tinha pelo seguinte, porque a Comissão Mista Brasil e Estados Unidos, através daquela Aliança para o Progresso, agora me lembrei até da União que eles promoveram. Essa aliança foi formada com o nome de Aliança para o Progresso. E ela estabelecia várias cláusulas de apoio recíproco. Um deles era o apoio militar, o apoio de suprimentos, o apoio logístico, o apoio estratégico e tudo. Isso vindo mais dos americanos, do estratégico.
Agora, a gente estabeleceu conhecimento com as armas modernas para aquele tempo, porque nós ficamos pertencendo ao exército americano. A Força Expedicionária Brasileira, ela foi formada assim, uma divisão de infantaria, um batalhão de serviço, um batalhão de saúde e um batalhão de logística, assim, cada unidade, né, batalhão compunha com uma finalidade específica. Né? Uhum. Então, a parte de estratégica, toda que o Brasil acompanhou muito o sistema francês, o sistema militarismo francês até a Primeira Guerra Mundial. Tanto que as armas do exército eram quase todas de origem francesa ou dinamarquesa. Então, quando foi na guerra, nós começamos a lidar com o armamento americano, mais moderno, né? Canhões, metralhadoras, bazuca, todo tipo de armamento usado naquele tempo. Né? Morteiros. O senhor ficou praticamente um ano, então, lá no campo de guerra? No campo de guerra, nós fomos lá. A duração da nossa estada lá na Itália foi 1 ano e 17 dias. O senhor se recorda do dia que o senhor saiu da Itália? Foi quase no mesmo dia que nós saímos daqui para ir para lá. Quando fez 1 ano, foi em setembro, foi no dia 22 de setembro, mais ou menos, não tem precisão não, mas mais ou menos... De 44? 44 nós saímos da Itália de volta. Em 44. Embarcamos em Nápoles outra vez, pegamos o navio e viemos para o Rio. Ô, senhor Ari, e o que marcou o senhor lá na guerra? O que marcou mesmo, eu sou sincero em observar em mim mesmo o seguinte, a reação é o seguinte: a tentativa de decifrar, de descobrir as causas da guerra, porque a gente sabia que o Brasil entrou por razões de solidariedade aos americanos, porque foi atacado também no Atlântico, como um país neutro foi atacado por um país que estava em guerra, então ele foi provocado. Essas razões mais políticas. Agora, a razão da guerra é que a gente entende, mas não fica convencido. O senhor não sentiu os alemães nazistas lá assim, como inimigos diretos, não, senhor Ari? Eles eram inimigos só em combate. Mas, por exemplo, fora do teatro de operações, se a gente encontrasse um alemão, não tinha briga, não. E acontecia isso de encontrar alemães fora do combate? Porque, geralmente, nos regimes militares, mesmo durante as guerras, o soldado fica no fronte, por exemplo, determinado tempo, em ação. Combate, patrulha, verificação das condições do terreno, pesquisa, sabe? E há outras que eles vão para a retaguarda descansar. Né? Eu, por exemplo, durante o tempo que eu estive lá, eu fui 2 vezes para a retaguarda para descanso. O descanso foi em Florença, que lá na Itália chamam de Firenze, cidade de Florença. E a outra foi em Roma. Mas tinha vida normal nessas cidades nesse período? Lá é porque era tudo exército. Nós pertencíamos à Força Expedicionária, ela foi incorporada ao 4º Corpo de Exército dos Estados Unidos. O 4º Corpo de Exército fazia parte do 5º Exército americano, né? Em conjunto, tanto que o comando geral do 5º Exército é que estava as forças brasileiras também. Ó. Era o 4º Corpo do 5º Exército. A FEB pertencia ao 4º Corpo do 5º Exército americano. Né? Tanto que os uniformes eram das blusas, eram iguais, os americanos. Né? O que eram diferentes eram os capacetes. Aí nessas cidades aí onde vocês iam nos momentos que vocês iam para a retaguarda? Não encontrar assim esporadicamente. Se, por exemplo, a gente precisasse de um tempo para ir a um bar, a uma casa comercial,
era difícil, você não encontrava soldado. Só aqueles que estavam seria possível aqueles que estavam de folga, em descanso das atividades do front. Mas esses estavam no hotel criado para isso. Inclusive alemães também? Os alemães lá, deles lá. O nosso diário, Entendi. o exército alemão tinha o lado dele lá deles lá. E o nosso tinha dois hotéis para isso. Entendi. Tinha um hotel em Florença e outro em Roma. O de Florença era o Restcenter e Roma o Restcamp, que hoje o Estádio Nacional de Futebol, o Estádio Nacional de Roma, era onde era o hotel de descanso das forças aliadas. E a população italiana recebeu bem os brasileiros? Recebeu porque o povo italiano, ele, primeiro o espírito assim, alegre, jovial, como o brasileiro também, né? O povo alegre, coisa. Mas que todo povo que passa por uma guerra, né, e está sob a égide da guerra, os efeitos diretos da guerra, se torna um povo triste, né? Sem esperança, às vezes. Né? Então, mas a amizade era grande pelo seguinte: primeiro, porque o brasileiro, dentro desse espírito brasileiro de solidariedade, ele ajuda. Os italianos passaram bem em todo lugar que as forças brasileiras passavam. Né? E os italianos vibravam quando chegava um contingente brasileiro, porque os que iam na frente já tinham deixado a marca. O brasileiro dava tudo para eles, recebia às vezes a marmita que entrava na fila para receber a ração de guerra, para o almoço, o jantar. Às vezes dava para o italiano. Né? Os militares estavam melhor servidos que a população lá na época. Os militares eram, porque tinha recursos. A cidade estava tudo bombardeada também, né, senhora? Toda bombardeada. Nápoles foi tudo ruim. Falta de água, falta de comida, tudo. Chegava numa casa lá nos camponeses italianos, não tinha nada, os alemães levaram tudo. E o senhor conseguia se comunicar com os italianos, senhora? A gente comunica lá o Esperanto, a língua era uma espécie de Esperanto. Você tem uma língua que... Eu conheço, já ouvi. Eu tinha feito um curso de Esperanto, mas não encontrei um italiano que falasse Esperanto. O senhor fala Esperanto? Um pouquinho só. Mas então, lá nós nos viramos, foi com o italiano mesmo. O italiano dá para sair, mas... Dá sair. No instante, no final, a gente já entendia bem os italianos. E dava para conversar com os americanos, com os que sabiam inglês, falavam inglês com os americanos. E os americanos que aprenderam italiano também conversavam com o brasileiro em italiano, porque eles não entendiam o português. Ô, senhora, voltando no tempo assim, como que o senhor avalia, então, a sua participação na Força Expedicionária Brasileira? Eu avalio como todo cidadão que preza a cidadania e os deveres com o país, com a pátria que ele nasceu, né? com orgulho. Porque você pode nascer em qualquer ponto do mundo. Eu acho que qualquer ponto do universo é o nosso meio ambiente. Né? Eu não sei quais as condições, ou qual talvez a criação, o módulo divino que criou a Terra dividida em raças, em nações, em etnias. Né? Eu acho que se não existisse isso, quem sou eu para estabelecer um plano para isso? O mundo viveria mais em paz, justamente porque não haveria inveja. São todos iguais. Eram todos iguais, com as mesmas possibilidades, as mesmas ambições e o mesmo poder de vida. Eu acho o seguinte: cumprir o dever é como eu diria, um alívio para a consciência. É um alívio de consciência. Se você deixar de cumprir um dever, você pode achar até que aquilo te beneficiou temporariamente. Mas, às vezes, e em quase todas as condições, é que o não cumprimento dos seus deveres, das suas obrigações de cidadão, te traz certa decepção, né? Uma decepção dessas que não faz o homem alegre.
faz o homem devendo qualquer coisa a ele mesmo e à sociedade. Ou seja, Por isso então, eu fiquei satisfeito de ter participado. se fosse Podia ter preciso, o senhor morrido e não morri. faria tudo de novo. Faria, porque daquela vez eu fiz assim como se fosse no escuro, né? Eu saindo da claridade para a escuridão. Se fosse outra vez, eu já saía da escuridão para a claridade. Então eu já sabia o que ia fazer e o que eu ia pensar. A expectativa de morte ia ser uma coisa natural para mim. O senhor chegou a perder companheiros na guerra, senhor? Ah, perdi. Só no dia que nós entramos no front, nós perdemos 11. Conhecidos daqui da região? Tinha do Mato Grosso e do Espírito Santo. Era do pelotão de Minas, que era incorporado à minha companhia. Eles foram... Eles pertenciam ao pelotão de Minas da 3ª Companhia do 3º Batalhão. Eles foram alvejados pela tropa inimiga? Eles foram fazer saíram com a caminhonete para buscar munição, minas de terrestre, contra tanques e minas terrestres. E quando eles chegaram no pátio do comando, eles foram descarregar. Foi no dia que nós entramos no front, estava chovendo, mas uma chuva explodiu uma minas e com isso explodiu tudo. Né? O contato de estilhaço, coisa. E esse pelotão era comandado por um que morreu já general O'Reilly. Ele era filho de americano. Foi o general da sua tropa também? Não. O general da minha tropa foi o João Batista Mascarenhas de Moraes, do Rio Grande do Sul. Ele era o comandante-geral da frente. É isso aí, amigos expressos. Aqui na véspera do Dia da Vitória, hoje, dia 6 de maio de 2014, estamos aqui com o senhor Ari Lopes e acabamos de escutar essa bela história que ele nos contou. Uma história uma história que integra a história mundial mesmo. E só temos a agradecer ao senhor Ari, e parabenizar pela sua história, pela atuação valente que o senhor teve lá na Itália. O senhor, em nome do senhor, todos os pracinhos que lutaram aí na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Meus parabéns para o senhor. Muito obrigado. Valeu. Eu acho que a minha participação traz uma compensação. E, não é o orgulho pessoal, não. É a satisfação íntima mesmo que todos os meus companheiros sentem. É de ter participado daquilo que eu considero o maior acontecimento histórico do século XX. Com certeza. Muito obrigado, senhor Ari. E fiquem todos com Deus aí. Valeu. Tá.